Bom, gente, essa é a roda do ano, aqui dentro, né, marcando as estações, em correspondência às 12 etapas da jornada do herói e aos 12 signos do zodíaco. Tá? Tem, claro, uma inversão aqui em relação ao hemisfério norte. Quer dizer, esse é o hemisfério norte, né? A gente tem uma inversão no hemisfério sul. O outono é primavera e vice-versa aqui, né? E o verão e o inverno também invertem. Ah, a gente vai usar esse molde do hemisfério norte por uma questão meramente simbólica. O simbolismo ele se mantém válido para os signos, porque é como se os signos bebessem da energia das estações. A gente pudesse abstrair, de certa forma, as energias dos signos e também da jornada a partir daí das estações. Tá? Então, geometricamente, a gente tem essa dupla divisão, né? Duas retas aqui que separam a roda em quatro arcos, quatro quartos de arco. Ah, aqui é o equinócio vernal, o equinócio de primavera. Do outro lado, diametralmente oposto, você vai ter um outro equinócio. E, perpendicular, você vai ter o eixo dos solstícios. O primeiro solstício, bom, aqui em cima tem o solstício de inverno, aqui embaixo o solstício de verão. Primeiramente, vamos olhar mitologicamente para essa estrutura, tá? Antes de pensar astronomicamente. O que significa equinócio? Equinoctis. Noites iguais, dias e noites iguais. Ou seja, a duração do dia e a duração da noite são iguais apenas duas vezes no ano, que é o equinócio vernal e o equinócio outonal. Aqui e aqui. Tirando esses dois dias, sempre vai ter ou a noite mais longa ou o dia mais longo. Então, do equinócio de primavera até o equinócio de outono, os dias são mais longos que as noites. E por isso, né, recebe mais luz, mais calor, e então são as estações mais quentes, mais yang, primavera e verão. Do equinócio outonal ao equinócio vernal, é o contrário. As noites são mais longas que os dias. E você tem, então, menos luz, menos calor, são as estações frias. Outono e inverno são as estações yin, certo? E aí você tem essa diferença entre o dia e a noite aumentando depois do equinócio, até que no solstício você tem a noite mais longa do ano, o solstício de inverno, que no hemisfério norte corresponde ali no dia 21 de dezembro, as proximidades do Natal. Depois, essa diferença vai caindo entre a noite e o dia até que elas ficam iguais de novo. E aí o dia vai ficando mais longo até atingir o ápice, né, no solstício de verão no hemisfério norte, com o dia mais longo do ano. No hemisfério sul é só inverter, né? O dia mais longo lá é a noite mais longa aqui e vice-versa. Então, isso define as estações. Primavera, né, de Áries, Touro e Gêmeos. Verão, Câncer, Leão e Virgem. Outono, de Libra, Escorpião e Sagitário. E inverno, Capricórnio, Aquário e Peixes. Certo? E a gente tem uma divisão tríplice de cada estação. Então é como se os primeiros signos aqui de cada estação, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, fossem os signos que inauguram as estações. Por isso eles são chamados de cardinais. Porque eles estão de fato associados a esses pontos cardeais aqui, que são os equinócios e solstícios. Na astrologia antiga você tem essa divisão entre os signos equinociais, que seriam Libra e Áries, e os signos solsticiais, que seriam Câncer e Capricórnio. Mas aí é uma divisão que não se usa mais. Você tem os signos da metade da estação, né? Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Esses são signos fixos, porque eles indicam
que a estação já começou, já se estabeleceu e ela tem uma cara mais palpável, tem uma identidade mais discernível das outras estações. E por fim, os signos que encerram as estações. São os chamados signos bicorpóreos, porque eles têm uma lealdade dupla, digamos. Eles estão numa certa estação, mas estão já abrindo o caminho para a próxima. Por isso eles são chamados também de signos mutáveis, porque eles indicam uma mudança de estação. No fim, o fim do verão já está se encaminhando para o outono, o fim do outono está se encaminhando para o inverno e assim por diante. E a gente pode usar essa mesma lógica, então, para os 4 atos da jornada do herói e dividir cada ato em 3 partes. A gente, na semana passada, a gente viu a associação com os 12 signos. Agora a gente vai olhar a primeira correspondência que a gente pode usar na jornada do herói, que é a caminhada do Sol. O Sol, de uma forma muito palpável ao longo do ano, também percorre uma jornada do herói. Todo ano, uma jornada inteirinha, começando aqui em Áries, dando a volta por todos os 12 signos e retornando a Áries para iniciar uma nova jornada. Certo? E esse caminho do Sol pelos signos é como se ele fosse ativando as energias de cada etapa da jornada. Ali, né? Ou seja, é uma forma muito concreta mesmo de se trabalhar, de se pensar nas energias das etapas e, portanto, dos signos e, portanto, das etapas também, né? Então vamos lá. A gente falou na semana passada das A gente falou na semana passada dos companheiros do Sol. Então, mas quem que é o Sol, no primeiro momento? O Sol, como a gente já falou, é o príncipe, ele é o protagonista da história, ele vai se apresentar nas histórias como o personagem principal, o herói, aquele que percorre a jornada. Então a gente tem alguns exemplos na cultura popular, como em filmes, né? A gente tem mais ou menos clássicos, como o Neo na trilogia do Matrix, o Aragorn, que ele é o rei solar por excelência na trilogia do Senhor dos Anéis, e até personagem desanimado, como o He-Man, esses heróis mais clichês mesmo. Não é só porque é clichê que ele não está representando as características do arquétipo ali. Tá? Isso, claro, num nível mais fantasia, né? Fantasia ficcional. Lembra lá da pirâmide das histórias, né? Se a gente destilar um pouco mais, a gente encontra personagens mais míticos, como os heróis míticos. Então a gente tem aqui Mitra, Hércules, ou Heracles, na versão grega, Arjuna, e esses heróis, né, em histórias muito mais antigas do que essas modernas, porém, com a mesma ressonância, vão exercer esse papel de sol. Esse papel de agregador, integrador, e que se move, que faz a jornada, a história acontecer. E aqui, em relação ao Hércules, a gente tem o quê? Qual que é a grande história de Hércules? Os 12 trabalhos, né? Não é... A gente não vai passar de trabalho por trabalho aqui, mas pensando no Hércules como um herói solar e os 12 trabalhos, fica uma associação meio óbvia, né, da gente pensar, opa, será que isso não está associado aos 12 signos? Então, é como se o Sol, percorrendo cada signo, tivesse uma obra a fazer. Um trabalho a ser feito, né, um inimigo a derrotar, uma mini jornada do herói dentro de cada signo. Então, cada trabalho é como se fosse um episódio, né, dessa série aqui de 12 episódios. Cada trabalho de Hércules é uma mini jornada do herói. E os 12 encadeados formam esse processo da jornada do herói. A gente pode um dia pegar e fazer essa associação, essa análise, mas por enquanto
Só lembrar, opa, peraí, a gente tem um herói solar e 12 trabalhos. O próprio Mitra é desenhado muitas vezes dentro de uma roda zodiacal com os 12 signos. Né? Quem mais? E a gente tem não apenas heróis solares, mas deuses solares, de forma mais destilada aqui. Como o próprio Surya, que é literalmente o deus Sol, na mitologia hindu. Né? E o deus Surya, ele tem, são os chamados 12 adityas, são 12 máscaras que ele veste ao longo do ano. Então é como se fossem 12 deuses diferentes, mas na verdade todos eles Surya, essencialmente. Então, esses nomes aqui não são os mesmos nomes, né? Porque você tem o Indra, que é um deus específico, Mitra, o Vishnu, que são deuses específicos. Esses aqui são 12 deuses associados a Surya, como 12 facetas. Em cada signo, ou em cada constelação, né? Na verdade, pensando no sistema hindu, Surya assume uma forma, uma máscara diferente. Uma prosopon, segundo em grego, né? Os signos eles eram chamados de as máscaras do Sol. Bem alinhado com essa forma hindu de mostrar as coisas. E a gente tem também, dentro dessa estrutura do arquétipo solar, o conceito de avatar, ou avatara, né? Que é basicamente a encarnação do Logos. Lembra o Logos, o círculo de arquétipos? O arquétipo dos arquétipos? O Logos é uma estrutura cósmica abstrata, claro, mas é como se ele se personificasse e descesse para o mundo numa forma humana. E essa forma humana, que é a encarnação do Logos, é chamado de avatar, ou filho, a encarnação do filho. Né? E tem vários mitos que compõem esse tema. Você tem Krishna como um avatar de Vishnu. Muitas tradições até atribuem a Buda esse caráter de ser uma das encarnações de Vishnu. Então é como se Krishna e Buda fossem diferentes encarnações do Logos, do Vishnu, da mesma entidade. Né? E pensando na tradição cristã, a gente tem até um mito mais explícito sobre isso, né? Como o Cristo, Jesus Cristo sendo a encarnação do Verbo. Verbo é Logos em grego. E aí a gente tem o quê? A ideia dos 12 apóstolos. Então a figura da Santa Ceia também pode ser vista como representando essa energia aqui, ou essa estrutura do Sol rodeado pelos 12 signos. A Santa Ceia do Da Vinci é um exemplo maravilhoso disso. Então aqui, no centro, você tem Jesus Cristo como Sol, o centro de tudo, a encarnação do Logos, o Avatar. Maravilha. E a gente tem 4 blocos de 3 apóstolos, bem divididinhos. Então são as 4 estações. Né? Então aqui primavera, verão, outono, inverno. E, portanto, cada apóstolo representando um dos 12 signos. E é genial a forma como Da Vinci expressou isso na pintura, através de gestos, posições, posturas de cada um. Então, vamos começar aqui com quem? Com o Ariano. Tá, esse é o Simão, ou São Simão. Né? Primeira coisa, a gente vê uma face ariana. Testa, Ares rege a testa, uma face enorme, um olhar direto, as mãos também indicando direcionalidade, o manto vermelho, são qualidades arianas. Judas Tadeu é o próximo aqui, que está associado a Touro. O próximo signo, pensativo, ó, tá mais tranquilo, pensativo, enquanto o ariano aqui está com uma cara mais brava mesmo, mais sisuda, o Judas Tadeu está pensativo. Né, com a postura das mãos também indicando mais estabilidade, a cor do manto, uma cor mais terrosa.
Aí a gente tem Mateus, ou São Mateus aqui, estando associado nessa pintura, claro, a Gêmeos. E a dualidade de Gêmeos se expressa, né, em ele estar olhando para um lado e apontando para o outro aqui, como que conversando, falando, debatendo, discutindo, uma atitude bem geminiana. Né? O próximo é Filipe, ou São Filipe, associado a Câncer, numa atitude bem canceriana, tipo, eu! Nessa, apontando para si, numa posição, até tombando a cabeça para o lado, assim, indicando essa sensibilidade do Câncer. Tá? O próximo, nitidamente, leonino, não tem nem o que discutir, né? Vou colocar aqui no peito. É o Tiago Menor. Certo? Bom, nitidamente com o peito aberto, indicando a presença ali, impondo presença, ocupando espaço. O leão, opa, aqui é meu, né? Meu território. Do lado de leão, a gente tem Virgo, na figura de Tomé. E o Tomé com o dedo em riste, assim, né, questionando. Então é o lado inquisidor, é o lado detalhista de Virgem. Lembra que foi Tomé quem duvidou da ressurreição de Cristo, de Jesus. E então indicando o lado inquisitivo, científico, esse lado mais prático também de Virgem, de Mercúrio que aparece no signo de Virgem. E esses indicam então o lado Yang da coisa. Aqui, representando a primavera, os 3 primeiros, e os 3 seguintes representando o verão. Certo? E a gente passa para o lado de lá. Então, quem inaugura a segunda metade é o signo de Libra, na figura de João. Que aparece de uma forma mais conciliadora, né? Fazer uma ponte também. Inclusive, há uma simetria na posição de João com Cristo. E as más línguas dizem que, na verdade, esse não é João, que o Da Vinci pintou a esposa de Cristo, que é Maria Madalena. Né? E faz todo sentido o Libra, né, sendo o signo do casamento, ser como o parceiro, a parceira, ainda mais por essa posição aqui de simetria libriana em relação a Cristo, como que espelhando também a posição de Cristo. Daí a gente tem 2 figuras aqui em cruzamento, né? Se atravessando. Depois de Libra a gente tem Escorpião. Então, vamos colocar aqui Escorpião. Quem que é o Escorpião? É o Judas Iscariotes. Não dá nem pra negar, né? Que ele tem até uma caudinha de escorpião aqui, ó. Meio com o rosto oculto, é o único que não dá pra ver direito o rosto. Com uma certa cauda de escorpião. Cauteloso também, com um olhar, né, mais arredio, mais arisco. Depois do escorpião a gente tem Pedro. E Pedro é o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana. Então ele é como se fosse o sacerdote ali de todos, né? Que está como Sagitário. Então essa energia do Sagitário atravessando mesmo a mesa para falar e olhando diretamente para Cristo. Nisso a gente fecha o outono e entra para o inverno. O inverno é inaugurado por Capricórnio, né, através do André, ou Santo André. E aqui a postura capricorniana, negando as mãos, olha, não. O Capricórnio ele é o limitador, restritor. Então ele está indicando esse estabelecimento de limites sólidos. Depois a gente tem a figura aquariana do Tiago Maior, aqui, numa posição gregária, abraçando. Ó, ele está abraçando os outros apóstolos. E a mão dele esticando, encostando aqui até no Pedro.
Então essa postura gregária aquariana de que, olha, não estou sozinho, sou um grupo aqui. E por fim, a energia pisciana de Bartolomeu. O pisciano, ele está até meio perdido aqui, meio de fora, olhando tudo, meio que sem participar direito, né? E se a gente olhar, os pés dele são os únicos que estão em evidência. E os pés são a parte anatômica governada por peixes. Né? A parte da anatomia governada por peixes. Então essa atitude pisciana de estar meio de fora, mais para lá do que para cá, né? Com um olhar até um tanto distante, indicando qualidades piscianas. Lógico que não é para ser uma representação exata, perfeita e completa dos signos, de cada um dos signos, mas é algum caractere do personagem que identifica com uma certa clareza, opa, está representado aqui. Né? Enfim, fechou aqui o inverno. E temos o quadro da Santa Ceia como uma representação astronômica, astrológica até, do Sol e os 12 signos. Não que todo, como né, alguns documentários antigos ali do começo dos anos 2000 tentaram mostrar, não que todo esse simbolismo mitológico seja uma mera representação astronômica, uma forma de colocar a informação astronômica. Não. Tá? A ideia é que a astrologia e a astronomia elas são uma camada mais física, mais palpável, que espelha o mitológico. O que acontece no mundo dos mitos tem um espelhamento no mundo dos astros. Essa que é a ideia. E as qualidades ali se transpõem. Bom, a essa altura do campeonato, né, é inegável a gente falar do simbolismo solar ali do mito de Cristo. Certo? Da mesma forma, a gente poderia fazer uma análise de Buda, de Krishna e assim vai. Tudo isso para introduzir esse conceito, então, de que a jornada do herói também acontece no nível mais físico mesmo, com o Sol girando pelo círculo das estações.